Davi seria rei de Israel. Deus proveu para ele amigos que o livrassem do mal. Pessoas que por vezes se colocaram em risco, e em risco muito alto, para ajudá-lo. Na sequência nós temos Mical, a esposa de Davi. Depois Jonatas, príncipe, filho do rei Saul, que perseguia Davi. E Jonatas, o melhor amigo de Davi. E por fim, na sequência imediata, nós temos o sacerdote Aimeleque, também chamado de Aías. Eu quero voltar um pouquinho na nossa narrativa e entrar na história de Mical e ver como Deus é bom. 1 Samuel 19, verso 11 diz assim: Saul enviou alguns homens à casa de Davi para vigiá-la, ou para vigiá-lo, vigiarem Davi, e matá-lo de manhã. Mas Mical, a mulher de Davi, o alertou: se você não fugir esta noite para salvar sua vida, amanhã estará morto. Então Mical fez Davi descer por uma janela e ele fugiu. Depois Mical pegou, diga comigo, um ídolo. É isso mesmo. O texto diz: depois de Mical pega um ídolo do clã, um ídolo familiar, uma estátua de um ídolo familiar, e o deitou na cama, pôs uma almofada de pelos de cabra na cabeceira e o cobriu com um manto. Mical faz uma espécie de fantoche, usando o ídolo do clã, usando a bolsa ali, a almofada de pelos de cabra. Mical faz um fantoche de Davi. Quando chegaram os homens que Saul tinha enviado para prenderem Davi, Mical disse: ele está doente. Então Saul enviou os homens de volta para verem Davi, dizendo: tragam-no até aqui em sua cama, para que eu o mate. Não era permitido matar um homem doente, mas Saul está quebrando todos os escrúpulos, todo o protocolo e dizendo: eu mato, mesmo o homem na cama. Tragam com cama e tudo que eu faço o serviço. Já que vocês não têm coragem para matar esse homem doente. Quando, porém, os homens entraram, o ídolo do clã estava na cama, e na cabeceira havia uma almofada de pelos de cabra. Saul disse a Mical: por quê? Mical era o que dele? Filha. Mical era filha de Saul, esposa de Davi. Saul disse a Mical, pai e filha conversando: por que você me enganou desse modo e deixou que o meu inimigo escapasse? O modo como Saul veio Davi é terrível. Davi é o meu, olha isso. Por que você me enganou desse modo e deixou que o meu inimigo escapasse? Ela lhe respondeu: ele me disse que o deixasse fugir, senão me mataria. E Mical mentiu. O texto está falando para nós que matadores profissionais de Saul estão agora à espreita de Davi, evidentemente não para fazer carinho, nem para pegar autógrafo, para matá-lo. Mical dá fuga a Davi, como nós acabamos de ver, e coloca um ídolo do clã, um ídolo familiar, na cama. Há um problema aqui. É altamente improvável que o ídolo israelita, porque Mical era uma israelita, que o ídolo israelita fosse em tamanho natural. Não era costume dos judeus fazerem estátuas em tamanho natural. O mais provável aqui é que o ídolo fosse pequeno mesmo. E Mical o pusesse ali com um objetivo: dar boa sorte. Ela era uma pagã. A mulher de Davi, para livrar Davi, é uma pessoa pagã usada por Deus. Saul está obstinado. Saul chama de Davi de o meu inimigo. Mical escapa da loucura do pai, porque, como nós vamos ver em seguida, Saul vai tentar matar até Jonatas, outro filho dele. Saul está louco. Ele poderia matar Davi, poderia matar Mical, digo também.
Mical sabe que o pai está louco, mas ela protege o marido com uma mentira e pouco importa para ela se a mentira dela, de algum modo, piorasse a situação para o lado de Davi, porque ela via a loucura do pai. Mais doido do que está, meu pai não fica. Essa possivelmente foi a lógica de Mical. Está doido, papai está louco. Deus pode até usar, gente, e a Bíblia, nessas horas, nessas e em muitas outras horas, nos deixa surpresos. Deus pode até usar uma pessoa pagã, Deus pode usar até uma pessoa contando mentira, Deus pode usar até o diabo, isso está sendo gravado, se Ele quiser envergonhar Satanás para abençoar o filho, a filha dele. Deus usa quem Ele quer, do modo que Ele quer, em benefício dos seus filhos. Mical com seu ídolo, Mical com sua mentira, tá bom. Ela, na sua ignorância, no seu erro, no seu paganismo, é a ela que Deus vai usar. Eu faço uma pergunta, temos aqui alguém que tem por patrão alguém que não serve ao Senhor? Porventura essa pessoa de algum modo tem sido uma bênção na sua vida? Deus usa quem Ele quer, do modo que Ele quiser, para abençoar seu filho, sua filha. Isso é com Ele, não é comigo nem com você. É o que Deus está fazendo aqui. A história e a Bíblia, ela não se escusa de falar coisas que nos chocam. A Bíblia não tem esses escrúpulos. Se tiver que falar, a Bíblia vai falar. Na sequência da narrativa vão surgir coisas ainda mais escabrosas. Você vai dizer, meu Deus, como é que isso está na Bíblia? Tá. Tira, porque isso não é politicamente correto. Deus vai pôr outra loucura na conta de Saul, só que agora uma loucura boa. Saul está desvairado no seu ciúme, na intenção de matar Davi, mas ele vai sair, na verdade vai mandar 3 vezes mensageiros para matarem Davi. Davi sai daqui da casa, só um detalhe, Davi sai da casa e vai para Ramá, para Naiote. Naiote era a casa dos profetas liderada por Samuel. Então havia um local onde os profetas se reuniam, mergulhavam na presença de Deus e Samuel era o líder. Naiote ficava em Ramá, onde Samuel tinha a sua casa. Saul vai mandar 3 grupos de seus capangas irem a Naiote, porque Davi sai da casa fugido pela janela e corre para lá, para Naiote. Saul vai mandar 3 grupos, mas não são os 3 de uma vez, um de cada vez. Manda o primeiro grupo para pegar Davi, capturar Davi lá na casa dos profetas com Samuel. O primeiro grupo, quando chega lá, o Espírito Santo os captura. Pô. Eles estavam indo capturar o homem de Deus, Davi. Aí Deus os capturou. Saul manda o segundo grupo para capturar o homem de Deus, Davi, e Deus captura o segundo grupo. O Espírito Santo cai sobre eles e eles começam a profetizar. Saul manda o terceiro grupo capturar o homem de Deus, Davi, e Deus, pela terceira vez, eu imagino o Espírito Santo dando risada. Deus tem humor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é humor. Por terceira vez, Deus é paciente no humor dele. Por terceira vez, lá vai a trupe de Saul para capturar Davi, para matar Davi. O Espírito Santo, os captura. Fica todo mundo lá embriagado do Espírito Santo, e a Bíblia diz que eles entram em êxtase mesmo. A turma está doidinha, a unção é muito forte. Imagina uma casa de profetas, liderada por Samuel, era fogo puro. Tu mata lá. A gente não sabe se eles falavam em línguas naquela época. A Bíblia não nos dá esse tipo de detalhe. De uma coisa a gente sabe. Estavam profetizando. Saul diz, vou acabar com essa papagaiada.
Saul estava muito doido, né, gente? Muito obstinado. Eu vou. A Bíblia diz, no caminho, ele nem chegou a Ramá. No caminho, o Espírito Santo o capturou. Ele foi profetizando de Jerusalém, talvez, ou Gilgal, mas por todo o percurso até Ramá. A Bíblia diz, ele foi profetizando. Quando chegou lá em Ramá, caiu no chão. Tirou todas as suas vestes reais, se despiu das vestes reais, caiu no chão, ficou o dia inteiro, a noite inteira, caído, diz a Bíblia, diante de Samuel, profetizando. E aí surge um provérbio, está também Saul entre os profetas? Não dá para se capturar alguém que Deus já capturou. Ninguém pega aquele que Deus pegou. Se o Senhor te pegar, ninguém te pega. Paulo, curiosamente, a Bíblia é fantástica. Quantos aqui amam a Bíblia? A Bíblia é um livro extraordinário. Paulo, curiosamente, vai se lembrar de Davi falando de Jesus e de si mesmo. Ele está em prisão, está escrevendo a sua última carta que consta no Novo Testamento, 2 Timóteo, pela ordem das cartas que Paulo escreveu, a última de sua autoria, que consta do Novo Testamento, é 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, Paulo se lembra de Davi na prisão. Olha o que Paulo diz. Lembre-se, está falando para Timóteo, lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os descendentes de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseveramos, com Ele também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Paulo tem em mente Davi, não é à toa, falando para Timóteo, dizendo, olha, Davi venceu. Nada pôde parar aquele homem de Deus. Jesus venceu, descendente de Davi. Nada o pôde parar, sequer a morte. Ele ressuscitou. Se nós perseverarmos, também venceremos. Como Davi, como Jesus, como todos os demais fiéis. Mas eu disse a vocês, depois dos 3 envios de grupos para prender Davi, Saul mesmo vai. E Deus é muito irônico. Essa narrativa, essa sequência aqui de 1 Samuel, aliás, tanto 1 Samuel quanto o livro dos reis, tem grandes manifestações irônicas do Senhor. Então, leio 1 Samuel 19, 23. Então, Saul foi para lá. Entretanto, o Espírito de Deus apoderou-se dele, e ele foi andando pelo caminho em transe, até chegar a Naiote. Ele foi em êxtase profético total. Saul saiu fora de si, em certo sentido. Despindo-se de suas roupas, também profetizou na presença de Samuel e despido. Olha a ênfase aqui em vestimenta. Isso tem um sentido muito profundo. Ficou deitado. Vamos falar juntos? Todo aquele dia. Toda aquela noite. E aí a finalização do versículo 24 é, por isso o povo diz, está Saul também entre os profetas? A ênfase, disse a vocês, sobre vestimentas é muito importante aqui. Há uma clara ênfase e um claro contraste entre Davi e Saul. Saul persegue, quer matar Davi por ciúme, por medo de perder a sua coroa. Quando o Espírito de Deus vem sobre Saul, e ele só faz isso porque o Espírito toma,
Quando o Espírito de Deus vem sobre Saul, Deus, usando evidentemente as mãos do próprio Saul, Deus arranca dele as suas vestes reais. Deus humilha Saul. Ele fica caído e estirado no chão, dia inteiro, noite inteira. Lá atrás, no desafio de Golias, Saul é bem diferente desse Saul daqui. Ele tenta vestir Davi com a sua própria armadura. É um outro homem. Ainda que ele já estava se vendendo, e vimos isso, a mera e simples politicagem, fazendo promessas que ele não tinha intenção de cumprir. Verdade é que o coração de Saul está ficando cada vez mais escuro, obstinado. Agora, quando Deus o toma, precisa arrancar até as vestes reais dele. Poder para Saul é a coisa mais importante a todo custo. Não há nada mais importante para Saul que poder. No futuro, Davi, como rei, vai fazer o exato inverso. O Espírito Santo não precisa tomar Davi para despí-lo de vestes reais, não é nada disso. A Bíblia diz que Davi, rei, vai louvar a Deus mais tarde de modo extravagante, espontâneo, trazendo da casa de Obed-edom para Jerusalém o símbolo da presença de Deus, que era a Arca da Aliança. A Bíblia diz que Davi espontaneamente abre mão das suas vestes reais. Ele é o inverso de Saul. Há pessoas que, para Deus poder usar e se manifestar, Ele vai precisar despir a pessoa de tudo que ela tem. Jogar no pó. Não é assim com Davi. Olha só, em 2 Samuel 6,14, Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças. Ele não era um homem fraco, era um guerreiro, com todas as suas forças perante o Senhor. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor. Agora olha só, ele dançava como? Com todas? Mas não era só isso, o texto diz, ao som de gritos de alegria e de trombetas. Quem está fazendo isso é o rei. Um homem dançando, o texto diz que ele pula mesmo e pula com muita energia. A cena é chocante. Ele não está com as vestes reais, ele está com um manto sacerdotal de linho. E com grito, não basta dançar. Tem que gritar. Davi está eufórico. Davi está dizendo... Para Davi o que importa é Deus. Nada mais. Davi não tem a pose ou o glamour. Não se trata disso. Davi não está em busca de glamour com a coroa. Davi é apenas um adorador. É só isso. Nada além disso. Voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, a mesma que lá atrás o salvou da morte, agora em 2 Samuel 6, coitadinha. Saiu ao seu encontro, Mical, e lhe disse, como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical, foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai, ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei e me rebaixarei ainda mais. Olha a figura do adorador. Diante do Senhor eu sou pó. É isso que Davi está falando.
eu vou celebrar perante o Senhor, vou me rebaixar, vou descer mesmo, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. A Bíblia diz, por causa disso mesmo, Mical fica sem filhos até a morte, porque Davi nunca mais tem relações com ela. Enquanto Saul vê no status que alcança um direito do qual ele não pode abrir mão, o Espírito Santo tem que cair sobre ele para jogá-lo no pó, para tirar vestes reais, para ver se de algum jeito Saul se volta para Deus. É um Deus que é bom e cuja misericórdia dura para... Deus está chamando Saul, Saul que já foi rejeitado, Deus está dizendo, Saul, se quebra meu filho. Descobre que você não é nada. Enquanto Saul tem status, tem direitos dos quais ele não quer abrir mão, Davi vê toda honra que lhe é dada como uma oportunidade de humilhação e quebrantamento diante de Deus. Recebo honra, peraí, deixa eu exaltar meu Deus. Enquanto Saul cresce em vaidade, Davi cresce em quebrantamento. Dois opostos. Um se vê como rei, o outro se vê como príncipe, declarando que o Senhor é o rei. Quanto mais honra Davi receber, tanto mais Deus será honrado. Essa é a lógica da cabeça de Davi. Quanto mais honra Saul receber, menos Deus será glorificado. Davi mais e mais entrega louvor para Deus. Ele sabe que Deus é quem o honra. Davi sabe que Deus é aquele que o honra usando quem quer que seja. Agora, o texto diz para nós que o Espírito Santo caiu sobre Saul. Saul tirou as vestes reais, ficou ali humilhado, profetizando, é verdade. Dia inteiro, noite inteira, aos pés de Samuel. Depois de uma experiência dessa, tão gloriosa, o que nós esperaríamos? Esperaríamos que Saul, no amanhecer do outro dia, se levantasse dali como? Cheio do... É lógico. Nós esperaríamos o nascimento de um profeta. E é justa a pergunta do povo, está também Saul entre os profetas? Essa é a expectativa de todo mundo vendo uma cena dessas. Nós esperaríamos o surgimento de um homem cheio do Espírito Santo. Mas isso não vale para um homem a quem Deus já havia rejeitado. E rejeitou porque sabia o tipo de coração que Saul possuía. Saul já estava rejeitado. As palavras de Samuel, capítulos antes, Samuel profeta, 1 Samuel 15, 23, são: pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você, falando para Saul, rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Para rei, Saul não servia. O detalhe é que Saul, depois de uma experiência gloriosa como essa, nós temos aqui alguém que já teve uma experiência gloriosa com a pessoa do Espírito Santo, neste auditório. Temos alguém? Não precisa ter vergonha não. Pastor, eu tive, foi tremendo. Talvez num culto, talvez numa cela, talvez no quarto, talvez, não sei, no monte. Saul vai se levantar dali, na manhã seguinte, diz a Bíblia, tão arrogante e tão doido, tão inimigo de Deus e de homens e mulheres de Deus quanto antes. Ele não vai melhorar em nada. Os capítulos 20 e 21, bem ao contrário, vão trazer para nós duas grandes histórias, culminando com o que para mim é uma das histórias mais tristemente surpreendentes do Antigo Testamento. A história dos sacerdotes de Nob.
Saul se levanta dali, depois de uma experiência gloriosa. Ele estava a noite inteira Olha isso. Ele sai dali obstinado. Mas primeiro vamos ao banquete da lua nova. Davi foge de Ramá. Então, ele tinha fugido da sua casa. Mical o fez descer pela janela. Ele vai para Ramá, para Naiote, a casa de profetas liderada por Samuel. Tem essa história aí de Saul. Saul também vai lá por fim, e o Espírito Santo cai sobre ele. Enquanto Saul está lá caído, Davi sai de lá. Davi foge de Ramá, ou de Naiote, e vai se encontrar com Jonatas. Davi está em crise. Davi está muito confuso. Davi não está entendendo o porquê do ódio mortal de Saul. Não está claro na cabeça de Davi isso. Davi diz para Jonatas: teu pai está me perseguindo para me matar obstinadamente. O que eu fiz? Qual é o problema? Por algum motivo que a Bíblia não conta para nós claramente, isso não está evidente no texto, Jonatas parece não saber do cerco que Saul mandou ser feito à casa para matar Davi. Mical deu fuga. Parece que Jonatas não sabe dessa história. Parece que Jonatas tampouco sabe que Saul foi parar lá em Ramá, depois de ter mandado servos, e o Espírito Santo caiu sobre ele. Provavelmente Saul está escondendo todas essas histórias, e Davi vai suspeitar justamente disso, e vai falar para Jonatas: teu pai sabe que você me ama, que você tem uma aliança comigo, teu pai está escondendo tudo isso de você, você não sabe como a coisa está doida. Jonatas vai dizer isso. Davi chega para ele e diz, no capítulo 19 de 1 Samuel, verso 6, lhe diz algo em que Jonatas acredita, e depois segue uma sequência de tentativas de matar Davi. Olha o que Saul tinha dito, para Jonatas. Saul atendeu a Jonatas, porque Jonatas chega para ele e diz: pai, não mata Davi, Davi é teu herói, Davi lutou lá contra o gigante, Davi só tem lutado a teu favor. 1 Samuel 19:6, diante dessa fala de Jonatas, Saul diz: Saul atendeu a Jonatas e fez este juramento: juro pelo nome do Senhor que Davi não será morto. Uma falsa promessa, na qual Jonatas está acreditando. Como eu disse, ele não sabe das histórias que vão acontecer depois dessa promessa. Jonatas tenta acalmar Davi, dizendo que o pai não faria nada contra a vida de Davi. Saul não vai fazer nada contra você. Aí Davi diz assim para Jonatas: seu pai sabe, 1 Samuel 20, verso 3, seu pai sabe muito bem que eu conto com a sua simpatia. E pensou: Jonatas não deve saber disso para não se entristecer. No entanto, eu juro pelo nome do Senhor e por sua vida, que estou a um passo da morte. Teu pai está te ocultando os fatos. Você não sabe como eu estou em perigo. Chega a festa do início do mês, festa da lua nova. É um momento em que Israel sempre se reúne para celebrar. É um sábado, eles comem juntos, descansam naquele dia, não fazem nenhum trabalho, é um sábado. Sempre no início do mês, os meses em Israel, no calendário judaico, Israel está no ano 5.779 agora. Os meses em Israel são guiados pela lua e pelo sol. E sempre na lua nova é o início de um novo mês. Chega a festa do início do mês, algo acontece. Davi, Jonatas, Abner, chefe do exército de Saul, e Saul tem que estar os 4 à mesa para celebrar lua nova. No início da mensagem nós vimos que Deus usa várias pessoas para livrar Davi do mal. Primeiro Mical, depois Jonatas, na nossa sequência depois Aimeleque. Vamos ver Jonatas. 1 Samuel 20, verso 24 vai dizer que Davi, depois de falar para Jonatas: olha, não estou entendendo por que teu pai está querendo me matar. Jonatas faz um trato com ele de um sinal e diz: se esconde, eu vou para a festa da lua nova. Se meu pai perguntar por você, eu digo que você foi para a casa dos seus pais lá em Belém.
E Davi diz isso, e se teu pai ficar nervoso, você já sabe que o mal está determinado contra mim. Então Davi escondeu-se no campo. Quando chegou a festa da lua nova, o rei sentou-se à mesa. Ocupou o lugar de costume. Olha o nível da neurose de Saul. Diga comigo, junto à parede. Saul nunca está comendo agora de costas para a entrada do salão. Para nunca ser pego pelas costas. Ele está neurótico. Ele tem que comer de costas para a parede. Ocupou o lugar de costume, junto à parede, em frente de Jonatas, e Abner sentou-se ao lado de Saul, mas o lugar de Davi ficou vazio. Eram só 4 homens sentados. Saul, rei, Jonatas, seu filho, Abner, o chefe do exército, e Davi, que vai ser dito capítulos à frente, o líder ou o guarda principal da guarda pessoal de Saul. Saul não disse nada naquele dia, pois pensou, algo deve ter acontecido a Davi, deixando-o cerimonialmente impuro. Com certeza ele está impuro. Tem lá em Levítico as coisas que tornariam um homem impuro, um homem cerimonialmente impuro. Para uma celebração tipicamente judaica, ele precisaria ficar em quarentena. No mínimo por um dia ele estaria em isolamento. Então Saul está dizendo que ele deve estar cerimonialmente impuro, por isso ele não veio para a festa da lua nova, para o banquete. No dia seguinte, o segundo dia da festa da lua nova, o lugar de Davi continuou vazio. Então Saul perguntou a seu filho Jonatas, por que o filho de Jessé não veio para a refeição? E aqui a expressão é bem de descaso mesmo, nem cita o nome de Davi, o filho de Jessé. Por que o filho de Jessé não veio para a refeição nem ontem nem hoje? O Jonatas respondeu, Davi me pediu com insistência permissão para ir a Belém, dizendo, deixe-me ir, pois nossa família oferecerá um sacrifício na cidade, e meu irmão ordenou que eu estivesse lá. Se conto com a sua simpatia, deixe-me ir ver meus irmãos. Por isso ele não veio à mesa do rei. A ira de Saul se acendeu contra Jonatas, e ele lhe disse, filho de uma mulher perversa e rebelde, será que eu não sei que você tem apoiado o filho de Jessé para a sua própria vergonha e para a vergonha daquela que o deu à luz? Enquanto o filho de Jessé viver, nem você nem seu reino serão estabelecidos. Agora mande chamá-lo e traga-o para mim, pois ele deve morrer. Jonatas perguntou a seu pai, por que ele deve morrer? O que ele fez? Então Saul atirou a sua lança contra Jonatas para matá-lo. Saul estava louco, gente. É o rei. E assim Jonatas viu, aí ele viu, que seu pai estava mesmo decidido a matar Davi. Jonatas levantou-se da mesa muito irado. Naquele segundo dia da festa da lua nova, ele não comeu, entristecido, porque seu pai havia humilhado Davi. Ainda que como chefe da guarda pessoal de Saul, Davi devesse prestar contas diretamente a Saul, evidentemente pela sua ausência, e não a Jonatas. A reação de Saul é totalmente desproporcional. A ausência de Davi não é motivo para tanto. Ainda mais que é dito por boca de Jonatas a Saul, que o motivo de Davi não estar é um culto a Deus, um culto familiar. O sacrifício anual, isso aqui fica um pouco distante para nós, mas muito provavelmente esse período aqui não era simples lua nova. A possibilidade é que era o que hoje é chamado de Rosh Hashanah, a festa de início do ano civil judaico. Então era lua nova sim, mas a lua nova que marcava o mês, que marcava o primeiro ano do calendário civil dos judeus. Seria lícito, haveria justiça em Davi ir celebrar juntamente com a família dele em Belém o início do ano. Virada de ano em família, sem problema nenhum. Mas Saul não está preocupado com nada disso. Qualquer coisa na mente de Saul é pretexto para ele querer matar um adorador chamado Davi. Meus irmãos,
Isso nos surpreende porque essa história vem logo depois de Saul ficar cheio do... Isso é surpreendente. Mas eu preciso dizer algo. Um coração arrogante, além de ter energia para aguentar muitos dias de humilhação, sem se quebrantar, pode aguentar a glória de Deus por 1, 2, 3 dias e não se quebra. É a marca do coração arrogante. Vamos pôr assim, é a unção de Saul, é o espírito de Saul. Ele sempre encontra um pretexto para se opor à vontade de Deus. Basta ser contrariado, que ele se opõe à vontade de Deus, ele se ira, ele se descontrola. Isso é Saul. Isso não está na Bíblia à toa. A Bíblia está dizendo para nós, cuidado, presta atenção. Davi é o oposto de Saul, de novo nisso. Davi cultiva uma das grandes virtudes da caminhada com Deus. E eu gostaria que nós destacássemos agora essa virtude. Diga comigo, temperança. Davi destaca na sua vida a virtude da temperança, da serenidade. Agora, olhando para a vida de Davi, a gente pode se perguntar e encontrar claramente a resposta para essa pergunta. Por que Davi, apesar de estar fugindo, ainda consegue, e a gente vai ver daqui a pouquinho, ter grandes insights do Espírito de Deus? Por que Davi não fica completamente descontrolado, brigando com o mundo? Qual é o segredo de Davi? A vida de Davi, e ele ser um dos maiores salmistas da história, fala para nós do segredo para a serenidade nos tempos de tribulação. O segredo é uma vida de louvor a Deus. É isso. É uma vida de louvor. Quer ver? Quantas vezes, e eu gostaria que você se manifestasse, por favor. O Espírito Santo já veio sobre você, teve uma experiência com o Senhor, e durante a parte final da experiência, e talvez até por horas depois da experiência, você ficou sentindo até o seu corpo como se você estivesse anestesiado. Quem já passou por isso? Uma sensação de anestesiamento. Estou anestesiado. O que é isso? Por que nós ficamos por vezes anestesiados? Tem o fato de, evidentemente, a nossa carne não saber lidar com a glória de Deus. Isso é um fato. Mas não é só isso. O contato de perto com a glória de Deus, essa sensação de anestesia, é para gerar em nós quietude. É Deus nos chamando para uma atitude de contemplação. Aquieta-te aí, meu filho, minha filha. Fica nessa unção. Fica aí. Porque enquanto você está absorvendo essa glória, apenas bebendo dessa glória, Deus está dando força a você para dias de tribulação. Para dias de combate contra as trevas. Um dos grandes segredos da vida cristã é a temperança. Aquieta. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Deus se manifesta na euforia, sim ou não? E na quietude? Sim. Talvez depois de você dançar, pular, dar glória, aleluia, que nem Davi,
a preocupação ser a glória de Deus e nenhuma outra coisa a mais, depois você fica lá. O que houve? O fogo se foi? Não, eu estou queimando nele. Me deixa aqui, estou aqui queimando. Queimando no fogo. Depois da conversa com Jonatas, depois de Jonatas ver que Saul só quer matar Davi mesmo, Jonatas e Davi se encontram no campo, se abraçam, choram muito, beijam a face um do outro, se despedem e Davi vai se esconder de Saul num santuário em Nob. E aqui a gente vai encerrar a mensagem. Nós não temos informações sobre esse santuário em Nob. Não era o tabernáculo, não era o templo. Não sabemos exatamente o que era isso. A arca não estava lá, mas a Bíblia diz que havia um santuário em Nob. Nob era uma região, uma localidade próxima a Jerusalém, sem muitos detalhes. O que sabemos é que havia ali um sacerdote, Aimeleque, que havia ali a mesa da proposição, uma mesa que os sacerdotes tinham, ou que o templo, o tabernáculo e depois o templo teriam, onde se colocavam 12 pães imensos, cada pão, 12 pães, cada um feito de pelo menos 4 litros, porque a medida era por litro, 4 litros de farinha. Então, 48 litros de farinha, no mínimo, para fazer aqueles 12 pães. Aqueles pães eram feitos a cada sábado, colocados fresquinhos ali sobre a mesa, os 12 pães, representando as 12 tribos de Israel. Possivelmente, cada pão era mesmo dessa altura. Nas ilustrações você verá assim, pães imensos, os pães da proposição. Aqueles pães representavam, preste atenção, as 12 tribos de Israel. Eram chamados também de pães da presença, porque ficavam sempre diante do Senhor, sugerindo aos sacerdotes a ideia de que Israel, representado naqueles 12 pães, Israel era o povo amado, querido do Senhor, era aquilo que nutria, como pão nutre o homem, nutria o próprio coração de Deus. Era a significação dos pães da presença. Aimeleque estava ali, eu disse a vocês possivelmente o mesmo Aías que aparece lá em 1 Samuel 14, na guerra de Jonatas e Saul. Ele era bisneto de um sacerdote conhecido nosso, que criou Samuel, um tal de Eli. Era pai de Abiatar. Sobre Abiatar, Jesus vai falar. Então, Aimeleque, bisneto do sacerdote Eli, era pai de Abiatar. Seu filho, Abiatar, será o único dos 85 sacerdotes de Nob que Saul manda matar, será o único sobrevivente. Abiatar vai fugir da loucura de Saul. Aliás, Saul não manda matar só os sacerdotes, o que já seria uma brutalidade. Ele manda matar os sacerdotes do Senhor e manda matar todos os habitantes da terra de Nob, por causa da história que vamos ver agora. Mas antes de ver essa história, eu quero ler com vocês Marcos 2, 26 e Mateus 12, para entender algo aqui de Jesus e então finalizar com a história de Nob. Estamos juntos? Nos dias do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. Quem falou isso foi Jesus em Marcos 2, 26. Jesus disse que Davi comeu os pães da presença que só o sacerdote era lícito comer e deu para os seus companheiros, que
que também, evidentemente, não poderiam comer. Mateus 12, verso 1, o mesmo texto de Marcos 2, o paralelo, diz assim: naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele respondeu: vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, junto com os seus companheiros, comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e contudo ficam sem culpa? O que os sacerdotes fazem? Eles comem os pães da presença do sábado anterior. Então, quando completa uma semana, eles comem aqueles pães e colocam novos pães, preparam e colocam novos pães sobre a mesa da proposição. É trabalho. Jesus diz: vocês não sabem disso, vocês não sabem que o sábado é quebrado sempre pelos sacerdotes dentro do templo. Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significam estas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Só um detalhe: se nós não lermos o que Jesus está citando aqui, porque ele diz de palavras conhecidas do profeta Oséias, se nós não lermos essas palavras no seu contexto, nós não vamos entender nada do que Jesus está falando. Primeira coisa, Jesus diz que o Pai afirma: desejo misericórdia, não. Tá, mas ele mesmo, Jesus, se entregaria, como diz a Escritura, como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então Jesus estaria fazendo uma clara contradição até sobre a sua própria cruz. Ora, do que então ele está falando? Ele está citando Oséias capítulo 6, que precisa ser lido no seu contexto. Amém? Vamos lá. Pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Na cidade de Adão, eles quebraram a aliança e me foram infiéis. Gileade é uma cidade de ímpios, maculada de sangue. Assim como os assaltantes ficam de emboscada à espera de um homem, assim fazem também os bandos de sacerdotes. Eles assassinam na estrada de Siquém e cometem outros crimes vergonhosos. Jesus está citando o texto de Oséias 6, que fala sobre os homens que eram responsáveis pela lei de Deus, estavam roubando e matando o povo. A morte aqui não é morte física, não, necessariamente. Pode muito bem ser a morte do culto. O que os sacerdotes estavam eliminando de vez de Israel nos dias de Oséias era a piedade do povo, levando o povo, lembrando com quem Oséias se casou, levando o povo à prática da prostituição espiritual, ao paganismo. Em vez de servirem no culto a Deus, eles estão matando a piedade do povo. E agora Jesus vai dizer para os fariseus: olha, vocês estão fazendo exatamente a mesma coisa que lá atrás os sacerdotes fizeram nos dias do profeta Oséias. Em vez de ensinarem o povo o caminho da piedade, da misericórdia, vocês estão preocupados com coisas formais, que nada tem a ver com uma essência piedosa. Vocês estão preocupados com a forma do sábado. O sábado fala de algo muito maior. Isto posto, podemos entrar no último texto da noite, que é Davi em Nob.
Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque, e eu vou pedir para os instrumentos darem uma pausa, em Nob. Olha como estava Aimeleque. Aimeleque tremia de medo quando se encontrou com ele. E perguntou: por que você está sozinho? Ninguém veio com você. Aimeleque não é bobo. Todo mundo sabia das loucuras de Saul. Saul já não estava mais escondendo, já era coisa evidente, a loucura dele contra Davi. Aimeleque, sacerdote, diz: Davi, você está fugindo. Ele só não diz abertamente, mas é isso que está implícito. Porque ninguém veio com você. Respondeu Davi, e aqui está uma mentira de Davi. O rei me encarregou de uma certa missão e me disse: ninguém deve saber coisa alguma sobre sua missão e sobre as suas instruções. E eu ordenei aos meus soldados que se encontrassem comigo num certo lugar. Agora então o que você pode me oferecer? Diz Davi para Aimeleque. Dê-me 5 pães ou algo que você tiver. O sacerdote, contudo, respondeu a Davi: não tenho pão comum, somente pão consagrado. Se os soldados não tiveram relações com mulheres recentemente, podem comê-lo. Davi respondeu: certamente que não, pois esse é o nosso costume sempre que saímos em campanha. Não tocamos em mulher. Esses homens mantêm o corpo puro mesmo em missões comuns, quanto mais hoje. Então o sacerdote lhe deu os pães consagrados, visto que não havia outro além do pão da presença, que era retirado de diante do Senhor e substituído por pão quente no dia em que era tirado. Aconteceu que um dos servos de Saul estava ali naquele lugar, cumprindo seus deveres diante do Senhor. A Bíblia não dá detalhes, não sabemos se esse servo estava ali oferecendo sacrifícios, se estava ali resguardado porque talvez teve alguma doença de pele, o que o Antigo Testamento chamaria de lepra. Não sabemos, mas ele está ali prestando alguma forma de culto a Deus. Olha só isso. Ele está cumprindo obrigações religiosas. Ele não está em serviço de espionagem, ainda que fosse, como dizem alguns pesquisadores, um dos chefes da espionagem de Saul. Chamado de o chefe dos pastores de Saul. Aconteceu que um dos servos de Saul estava ali naquele dia, cumprindo seus deveres diante do Senhor. Era o edomita Doeg, chefe dos pastores de Saul. Davi perguntou a Aimeleque: você tem uma lança ou uma espada aqui? Não trouxe minha espada nem qualquer outra arma, pois o rei exigia urgência. O sacerdote respondeu: a espada de Golias, o filisteu que você matou no vale de Elá, está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Se quiser, pegue-a. Não há nenhuma outra espada. Davi disse: não há outra melhor. Dê-me essa espada. Meus irmãos, é o final. Um homem desesperado para salvar a própria vida. Apesar de eu ter falado agora sobre temperança, o desespero de Davi é canalizado para Deus. Ele vai para o santuário em Nob, em busca de 2 coisas. Antes de falar dessas 2 coisas, Davi é um homem cujo mundo está em desalinho. Você já passou por isso? O mundo de Davi está em crise. Ele tem que se afastar do seu melhor amigo. Ele tem que deixar sua mulher. Não vimos isso? Ele teve que deixar sua mulher. Ainda não teve o incidente dele dançar e a mulher o rejeitar. Por enquanto, eles estão bem, ele e Mical. Aliás, ele pagou um preço muito alto para tê-la como esposa. Ele tem que deixar a esposa para trás, ele tem que deixar amigo para trás, ele tem que ser um errante. Ele diz: Senhor, me ajuda. Para onde eu vou?
para o santuário, para um local onde a santidade de Deus se mostra. E lá no santuário ele encontra duas coisas, que são as duas coisas que ele está procurando, e que são exatamente as duas coisas que Deus tem para dar para todo aquele que se voltar em busca da sua santidade. Essas coisas são alimento e armamento. Comida e armas. Davi encontra a espada de Golias. A gente precisa fazer uma pergunta. O que a espada de Golias estava fazendo no santuário em Nob? Por que ali? Não nos esqueçamos dos maravilhosos feitos do Senhor. Por isso a espada de Golias estava ali. Era um troféu à fidelidade de Deus. O Senhor dos Exércitos. Era um troféu. Talvez pessoas que fossem cultuar, sacerdotes mesmos que estivessem ali, naquele momento ela estava enrolada, necessariamente não era uma espada que sempre estava enrolada, naquele momento estava, mas pessoas que fossem àquele lugar em busca de esperança, de ser reavivada na mente delas a história dos poderosos feitos de Deus, uma dessas lembranças seria, sem dúvida, a espada de Golias. Curiosamente, quem vai ser lembrado do Deus que livra é o próprio Davi. Deus usa Davi para matar o gigante. A espada de Golias está lá em Nob. Deus está dizendo para Davi: lembra o que eu fiz na tua vida? Ele foi em busca de pão. Para ele foi dado o pão da presença. É o que sempre vai acontecer quando houver um coração sincero. Preste atenção. A pessoa vai chegar diante de Deus, e a gente sabe disso por experiência, mas de tempos em tempos a gente precisa ser lembrado. A pessoa vai chegar diante de Deus dizendo: Senhor, abre a porta de emprego. E o Senhor diz: ora mais um pouco. No dia seguinte: Senhor, eu tenho mulher, 4 filhos. Ora mais um pouco. Senhor, eu sei que Tu és Deus acima dos céus, Deus Todo-Poderoso. Ó Deus, abre a porta. A pessoa foi em busca de comida comum. Quem buscar com coração sincero e perseverante comida comum da presença de Deus, vai receber pão da presença. E o pão da presença, o Espírito Santo. Senhor, Tu abrirás a porta, eu creio, o Senhor vai abrir a porta. O Senhor já abriu a porta, eu creio, Jesus. Obrigado. Não aconteceu nada ainda. Aos olhos naturais nada aconteceu, mas na presença de Deus, a busca do pão comum trouxe o pão da presença. Houve o crescimento da visão, ao crescimento da capacidade de ouvir Deus. Cresceu, a presença veio. Pode voltar ao instrumento. Confia em Deus, dizia A.W. Tozer, em meio à escuridão, até voltar à luz. Confia em Deus em meio à escuridão, até voltar à luz. E uma outra frase dele mesmo, A.W. Tozer: Deus
não se curvou à nossa pressa nervosa, nem adotou os métodos da nossa era mecânica. O homem que deseja conhecer a Deus, e homem aqui genérico, homem e mulher, precisa dedicar-lhe tempo. Eu diria, Deus quererá tempo com essa pessoa. Deus quererá. Nessa noite, no nome de Jesus, vá para o santuário, vá para o lugar santo, e ali, peça comida, receba armamento, peça e receba. Cresça em fé e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Por favor, fique de pé no seu lugar.